E aí, feliz ou não? Para cima ou para baixo? Cabeça ou cauda? Amém. Pode sentar. Gostei. Está todo mundo na fé. Pode abrir a Bíblia então em Gênesis 24. É essa fé que eu quero. Essa fé é a fé propícia para o milagre. Uma fé alegre, uma fé para cima, não é uma fé desanimada, não, uma fé animada, uma fé que faz a diferença. Essa fé é tudo que Deus precisa. Sabia? Essa fé é tudo que Deus precisa para mudar a sua história. Em nome de Jesus. Vamos lá, Gênesis 24, só para lembrar, eu só vou ler. Depois eu vou entrar na mensagem de hoje, tá? No versículo 10 diz assim: e o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Nós estamos falando de um servo de Abraão. O Abraão já está chegando bem na sua velhice, finalzinho da vida. O filho dele já está com 40 anos, o filho da promessa, o Isaac. O Isaac não casou para continuar a promessa, para ser um pai de uma grande nação, para Abraão poder realizar a promessa de Deus na vida dele. E aí ele manda um servo, o servo que tomava conta da riqueza dele, era um administrador do Abraão, um homem de confiança do Abraão. Ele manda ele até a cidade de Naor, lá na Mesopotâmia, para trazer uma mulher da família dele, para poder casar com o filho, porque ele entendeu que onde eles tinham se estabelecido, ali as mulheres em volta não eram mulheres que adoravam a Deus, não eram jovens que adoravam a Deus, eram jovens, a gente chama hoje, o termo hoje a gente usa, né? Eram jovens do mundo, a gente usa esse termo hoje, né? E o Abraão falou: não quero nenhuma jovem do mundo casando com meu filho, vai lá e traz de lá uma jovem que seja de Deus. E ele foi. E aí ele pega os camelos, 10 camelos, e vão para lá. Bom, não vou pregar não, isso aqui a gente já pregou. Eu quero entrar na mensagem de hoje. Vamos lá, versículo 11. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designastes ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do seu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Não era isso que ele tinha pedido? Aliás, antes de acabar de pedir, Deus já atendeu o pedido dele. Que oração boa, né? Rapidamente atendida. Você que é rapaz jovem aí, você tem que esperar a menina que dê água para 10 camelos, para você poder namorar e casar. Brincadeira. Calma, fica calmo, Pedro, calma. Pessoal, calma. Jovens, calma. Isso aqui é outro momento, tá? Eu não vou pregar sobre isso. Eu só trouxe você aqui para lembrar uma coisa, para a gente poder entrar na mensagem de hoje. Eu preciso aprender a me chegar à fonte. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, a entender o que Deus está fazendo em minha volta. Quem já aceitou Jesus como Salvador aí? Pode acreditar, Jesus está sempre junto de você. Vai ter momentos que aparentemente Ele não está. É mentira do diabo, Ele está.
Amém, Jesus? Você recebeu Jesus, agora em sua volta está Ele com seus anjos para lhe abençoar, para lhe dar vitória nos seus combates, para lhe dar vitória nas suas batalhas. Não deixe o diabo colocar outro entendimento, porque não existe outro. Ele está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, Jesus? E eu quero falar sobre isso com você. Nós precisamos aprender a nos aproximar da fonte. Porque esse rapaz, quando ele chega na fonte, ele não vai destrambelhadamente beber água ou dar água para os seus camelos. Ele faz uma oração. Lembra, eu falei semana passada. Ele chega na fonte natural, mas ele primeiro busca a fonte. A primeira fonte qual é? A espiritual, para depois a natural. A natural é importante, mas primeiro é a espiritual. E ele faz isso. E ao tomar essa atitude, logo, antes de terminar de orar, as coisas começam a acontecer para ele. Então, primeira fonte é... Jesus falou, meu reino e minha justiça em primeiro lugar. Depois, a fonte natural. As demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não pode quebrar, inverter essa ordem. Mensagem de hoje agora. Gênesis capítulo 15. Não inverta essa posição, pessoal. Primeiro espiritual, depois a natural. O mundo é primeiro natural. Você vê que a pessoa chega na igreja toda arrebentada, né? Primeiro ela procura a solução natural, resolver as coisas, conquistar as coisas. Quando algo dá errado, aí a pessoa corre para a igreja, aí vai procurar a espiritual. Muitos chegam na igreja para resolver o seu problema no mundo natural. Vêm para buscar a fonte natural. Aí aqui descobre a espiritual e alguns se rendem à espiritual, mas vêm buscando pela natural. Nós agora que já nos convertemos ao Evangelho, precisamos entender e não inverter mais isso. Primeiro é a espiritual para depois a natural, né? Bom, hoje eu quero falar com você, quando o povo sai do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, você conhece essa história. O faraó com seu exército entra no mar para poder pegá-lo do outro lado, o mar se fecha, eles morrem. A Bíblia fala que na praia do outro lado estavam lá aqueles corpos mortos do exército do Egito com o faraó. E eles fazem uma dança, Miriam dançou, aquela festa pelo livramento, aquela festa pela manifestação sobrenatural de Deus, abrindo o mar, depois fechando o mar, fazendo coisa tremenda. Mas aí você está aqui fazendo uma festa pelo que Deus fez. Na festa, geralmente a gente se desliga das coisas, não é assim? É ou não é? Sim ou não? Sim. Você está numa festa, então você se desliga das coisas. Você está focado ali, na diversão, no sorriso, na alegria. Pessoas que você ama, que estão perto de você, aquela alegria, então você se desliga. Mas, quando eles voltaram, então eles estão de frente para o mar, corpos mortos dos inimigos, e eles entenderam, recebemos o livramento que Deus prometeu. Então, festa, a Miriam dançou, pegaram os instrumentos, cantaram. O Moisés fez um cântico, inclusive. O que você vai ler comigo é depois do cântico de Moisés, o cântico de agradecimento pelo livramento. Mas depois, o que tinha atrás deles lá? Deserto. Amém, Jesus? Quer dizer, eu recebi livramento, festa, que coisa boa, fui curado, prosperei, aleluia, Deus é com a gente, olha o que Ele fez, olha os nossos inimigos, aqueles que estavam contra nós, olha o que aconteceu, nosso Deus é tremendo. A gente vai... Cadê a terra prometida? Tá, mas tem um deserto para passar até chegar à terra prometida. Amém, pessoal? Nós temos que entender isso, e eu vou falar sobre isso com você hoje. Primeiro, a fonte que eu tenho que buscar é a espiritual. A segunda é a natural. Existem fontes boas, mas também existem fontes ruins. E eu quero falar um pouco sobre fontes ruins. Porque quando você começa a enfrentar as batalhas, quando você, até às vezes depois de uma grande vitória, e você está muito feliz e vira e percebe que a coisa agora apertou,
Algumas pessoas não sabem se comportar nessa hora. Eu quero falar sobre isso. Qual o seu comportamento diante de uma fonte ruim? Diante de uma situação complicada? Amém, Jesus? A gente vê as pessoas se comportando segundo a sua experiência com Deus. E eu vou te falar, algumas pessoas são recentes na fé. E às vezes se comportam melhor do que pessoas que são antigas na fé. Eu preciso aprender a me comportar diante das situações difíceis. Eles vão andar por 3 dias. Olha aqui, Êxodo capítulo 15, versículo 22. Êxodo. Eu falei Gênesis? Claro que eu falei Gênesis. Eu quero despertar vocês. Eu quero que vocês fiquem comigo. Eu quero atenção. Vocês estão quase dormindo. A culpa é de vocês, não é minha. Fala assim: Deus me defenda. Êxodo. Então, é Êxodo, não é Gênesis. Agora vocês que estão me implicando comigo. Agora vocês que estão implicando comigo. É Êxodo 15. Meu Deus, é Deus de milagres. Deus de promessas. Amém? É Êxodo. Êxodo significa o que, pessoal? Saída. Nós temos que aprender a chegar junto à fonte. Mas temos que aprender a nos comportar diante de uma fonte ruim. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Amém? Então, logo depois de um cântico, de muita festa, de muito agradecimento, o cântico do Moisés, se você quiser ler no versículo 14, no capítulo 14, é um cântico de agradecimento por tudo. Ele faz um resumão no cântico dele. Aí aqui no capítulo 15, no versículo 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam? 3 dias. Olha, presta atenção. Nós estamos falando de quase 3 milhões de pessoas. Os estudiosos concordam com esse número. Todos os estudiosos da Bíblia concordam que eram quase 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças jovens e crianças. Eram quase 3 milhões de pessoas. 3 dias sem água nenhuma. Então, festa, legal, e toque, a Miriam dança, e as mulheres dançam, e o Moisés está lá, olha que Deus maravilhoso, aleluia. Aí acabou a festa, sempre acaba, o momento da festa, né? Ai, Deus deu o livramento. Vamos agora para a terra prometida. E virou, deserto. Aí vamos andando, ainda naquela expectativa, naquele espírito de festa, e vai andando, que legal, que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus tremendo. Estou com uma sede, tem água aí? Tem. Vamos, que Deus maravilhoso, estou com uma sede, a minha já acabou. A minha também, tem água aí? Tem um pouquinho só, não vou te dar não. Passa um dia, e ainda dá para segurar, são 3 milhões de pessoas, vai dividindo, é um pessoal tudo irmão, vai dividindo. Passa 2 dias, aí começa a negar um para o outro, né? Isso aqui é para minha família, só tem um pouquinho aqui, não tem água em lugar nenhum, só tem deserto. Rapaz, alguém deve ter coçado a cabeça, né? Poxa, 2 dias atrás está fazendo uma festa danada na presença de Deus, feliz da vida pelo livramento. Foi lindo, mas está pesado agora, hein? Está complicado agora, hein? Eu vou até economizar palavras, vou fechar a boca para não ficar com a boca seca, porque não tem água. 3 dias sem água, eles não conseguiram ver água em lugar nenhum, irmãos. É deserto, né? Nós passamos por desertos. Na verdade, esse mundo é um grande deserto para a gente. E de vez em quando seca, irmãos. Ou aparentemente seca.
Situações que às vezes a gente olha e parece não ter saída. A impressão que tem é que Deus deixou a gente sozinho. Mas não deixou. O servo do Abraão, quando ele chega na fonte natural, ele busca a espiritual. E aquela fonte onde ele estava, ali foi o local da resposta dele. E aqui nessa fonte espiritual é o local da sua resposta. Não importa o que você esteja passando. E o que acontece com eles então? 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Eles deram o nome lá de Mara por causa disso. A água era ruim, não podia beber. Então você imagina, quase 3 milhões de pessoas fazem uma festa. O Moisés faz até um cântico, agradecem a Deus. O cântico é bem bonito, você pode ler depois. Cântico de agradecimento, ele resume o que Deus fez na vida deles. Uma coisa linda. Acaba a euforia. Aí eles se voltam para o deserto e vão andando para a terra prometida, ainda um pouco eufórico de tudo que eles viram, o mar se abrir, aquela maravilha toda, aquela alegria toda. Mas aí as necessidades começam a saltar aos olhos. A maior delas, sede. 1 dia e nada de aparecer água. 2 dias e nada de aparecer água. 3 dias e nada de aparecer água. E de repente eles avistam um oásis. E muitas águas. Não deve ter dado a eles uma gritaria, uma alegria. Porque imagina, né, irmãos? Eles devem ter pensado: oh, que Deus maravilhoso! Esse é o Deus que destruiu há 3 dias atrás os nossos inimigos lá na praia do Mar Vermelho. Vamos correr para a água. E chega lá: ei, para, não pode beber dessa água aí. Essa água não é boa. Se beber vai morrer todo mundo aí. Vai dar ruim. Imagina a decepção. 3 dias sem água. Lógico, eles tinham algo de reserva, que eu creio eu. Mas 3 dias, essa reserva foi embora. Entende? Então eles voltam a ter uma euforia, porque eles veem um monte d'água, um local cheio de água, um oásis, digamos assim, cheio d'água. E eles, quando chegam, a decepção: a água é amarga, a água é ruim, a água não pode ser bebida. Entende? E é aqui que está a coisa. Quando você já está ou estiver diante de uma fonte de amargura, como você se comporta? Como você vai se comportar? Como você tem se comportado? Porque é aí que vai fazer toda a diferença. Entendeu? A forma como eu me comporto diante das batalhas que eu enfrento, diante das lutas que eu passo. Esse comportamento diante de uma fonte ruim vai dizer o grau, o tamanho da minha confiança em Deus. Esse meu comportamento diante de uma fonte ruim vai me dizer, ou vai dizer para Deus, o quanto eu tenho fé nele, o quanto eu confio no meu Deus. E muitos de nós, ao passar por esse teste, estão sendo reprovados. Não deveríamos, mas muitos estão sendo reprovados. Está dando para entender, sim ou não? Amargura, irmãos, eu até separei aqui, ó. Amargura significa, deixa eu separar aqui. Onde eu coloquei isso? Aqui, ó. Opor-se por não, eu vou falar sobre isso depois. Agora que eu estou vendo aqui, eu quero falar uma coisa com você primeiro, antes de falar sobre isso. Primeiro, deixa eu ler com você o versículo 24. O comportamento deles. Isso que eu quero ver com vocês. 24 diz assim, ó: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havamos de beber. Era a necessidade deles. E o povo então, qual foi a atitude, qual foi a
o comportamento do povo diante daquelas águas amargas, diante das amarguras, murmuraram, eles reclamaram. Aí sim, reclamar significa suplicar, pedir, reclamar significa exigir o que aparentemente lhe pertence, pedir ou mandar de maneira veemente, reivindicar. Então são quase 3 milhões de pessoas viradas para o Moisés, falando: Moisés, cadê a água? Cadê a água? Olha, essa água aqui não presta, não podemos beber, 3 dias sem água. Cadê esse Deus que você falou para a gente que ia mudar a nossa vida? Esqueceram, já começaram a esquecer que 3 dias anteriores o mar se abriu, eles passaram pelo mar, depois o faraó foi passar, fechou o mar, e eles receberam o livramento, e esqueceu da festa que fizeram. Cuidado, tem gente fazendo festa para Deus, muita festa para Deus, mas quando o cinto aperta, você vê quem realmente você é, quem realmente é essa pessoa. Não é na festa que a gente vê quem é de Jesus. Não é. Não é. A Bíblia fala assim: é melhor estar no lugar onde tem luto, morte, do que no lugar onde tem banquete. Por quê? Porque lá você vê quem é. Quem é quem. Naquela festa lá, todos os 3 milhões devem ter dançado, ou quase 3 milhões, devem ter dançado, clamado, escutado aquele cântico do Moisés e se alegrado. Mas agora todos eles estão colocando Moisés contra a parede, questionando a Moisés, reclamando diretamente com Moisés, o líder deles, que falava direto com Deus e Deus com ele. Todos eles estão lá diretamente falando com Moisés e reclamando com Moisés. Reclamando com Moisés. E agora? Olha isso aqui. Foi para isso que você tirou a gente de lá? Foi para isso que Deus mandou você para tirar a gente de lá? Como é que você vai resolver isso aqui para a gente? Cadê o Deus que há 3 dias atrás abriu o mar? E começaram a reclamar com Moisés. Esse comportamento, sinceramente, é bom ou ruim? Para quem teve há 3 dias atrás uma experiência fenomenal, uma experiência fora do comum, um mar se abriu. Essas pessoas então, elas não souberam se comportar diante daquelas águas amargosas, diante daquela situação de amargura. Agora sim, amargura significa aflição, angústia, tristeza, solidão. A amargura faz você sentir saudade de tempos antigos, tempos que você nem servia a Deus. A amargura faz você se isolar, sentir-se só. A amargura, ela vai evoluindo dentro do ser humano, trazendo uma tristeza, levando até a depressão. A amargura, ela vai se entrando, encrostando, ela vai dominando a alma da pessoa, os pensamentos da pessoa. E não sei se você já viu ou conheceu alguém que você fala assim, que pessoa amarga. São pessoas que não têm mais ânimo de vida, que não, de difícil trato, pessoas que não se alegram facilmente. Você pode até estender a mão para ela e ela fala assim: só isso? Esperava que tivesse mais. Gente amarga se torna ingrata. Ingratidão e amargura andam junto de mão dada, são primos, são irmãos. A amargura e a ingratidão. A tristeza casa com a amargura. É a mesma coisa. Cuidado para você não deixar isso entrar na sua vida diante das batalhas. Fontes ruins vão surgir diante de nós. O problema não é a fonte ruim, o problema somos nós. Eu é que tenho que saber me comportar diante de uma fonte ruim. Eu tenho um Deus que abre o mar. Um Deus que me faz uma maravilha tremenda.
Bota uma parede invisível de um lado, corta a força da água, depois bota uma parede invisível do outro e faz um corredor para o povo dele passar em seco. E quando o outro acha que vai passar também, ele tira aquela parede visível e o mar se fecha e mata todo mundo. Eles viram com os próprios olhos essa maravilha. Mas agora, diante das águas amargas desse local, eles estão se comportando com rebeldia. Eles estão então diante de uma fonte amarga, ruim, e estão se comportando de forma ruim. Ou seja, estão se comportando de acordo com a situação. Eles estão se comportando de acordo com o que eles estão passando, e não pela fé. Mas a Bíblia fala: o justo viverá da fé. Não andará por vista, mas andará por fé. Nós somos de Deus, irmãos. Você recebeu Jesus como Salvador? Recebi, pastor. Se não recebeu, hoje é o seu dia de receber. Mas se você já recebeu, você agora tornou-se uma pessoa de fé. Você vai crescer tornando-se cada vez mais uma pessoa espiritual. E precisa crescer. Precisa crescer. Não podemos ser essas pessoas que diante de uma fonte amarga se entristece, fica moado no canto. Parece aquele bichinho lá do desenho: ninguém me ama, ninguém me quer. Aquela hienazinha lá antiga. Os antigos lembram desse desenho. Os mais novos só quer saber de Naruto e como é que é aquele... Você que conhece esse negócio aí. Como é que fala lá? Tem um negócio que eles falam aquele desenho para dar poder. Você conhece, não faz uma de desentendido não. Eu já soube que você gosta desses desenhos. Você abre o teu olho. Ele sabe, ele não quer falar que ele está sem graça, mas ele sabe. Nesse negócio de desenhos novos aí de Naruto, sei lá mais o que. Qual é o outro nome lá? Pode falar, irmão. Dragon Ball. Olha o nome do bicho, irmão. Olha o nome do bicho. Dragon Ball. Você já entende que tem bicho ruim aí na coisa, né? Amém, irmãos? Presta atenção, voltando aqui para a gente não se desviar do caminho. As águas amargas aparecerão. Não sejam bobinhos. O diabo vai tentar sempre colocar ilusões. Irmãos, eles estão, depois de uma grande festa diante do mar, 3 dias no deserto, sem água. A sede começa a apertar e a água não aparece. A sede começa a apertar e a água não aparece. A sede começa a apertar e a água não aparece. E de repente aparece um oásis para eles. Eles devem ter corrido para aquela água desesperados. Mas quando chegam lá, a água é ruim, é estragada, não serve para nada. Então, não vão matar a sede. Aquilo ali, nada é a mesma coisa. Aí eles colocam Moisés contra a parede e reclamaram. Eles então começaram a reclamar, a opor-se por meio de palavras, a reclamar, a se queixar. Eles começaram a exigir, a pedir, a mandar mesmo, veementemente reivindicando água. Cadê Moisés? Cadê Moisés? 3 milhões de pessoas no seu ouvido, irmão. Então fala só do seu filho rebelde, não. Só da sua filha, não. Só do seu marido reclamão. Só da sua esposa que reclama de tudo, não. Estão falando de quase 3 milhões de pessoas no ouvido de um homem só. E que 3 dias atrás tiveram uma baita de uma experiência com Deus. Aí eu te pergunto, não era mais fácil para ele falar: Moisés, vamos fazer aqui uma oração? Porque o nosso Deus que há 3 dias atrás abriu o mar, isso aqui é fichinha para ele. Isso aqui é fichinha para ele. Ele abriu o mar, ele vai fazer, Moisés, ele vai fazer essa água amarga ficar boa, Moisés. O nosso Deus é maravilhoso. Moisés, vamos orar agora? Era isso que deviam ter feito. E por que a gente não faz isso? Por que diante de uma situação adversa, a primeira coisa é reclamar? Irmãos, cuidado. Amém, Jesus? Nós temos um Deus que faz isso, faz essas coisas. E aí eles começaram a se comportar bem ou mal? Mal.
Mal, se comportaram mal. E é sobre isso que eu estou falando com você. Como você tem se comportado diante das adversidades? Como você tem se comportado diante das batalhas que você enfrenta? Porque isso vai mostrar a sua fé. Como está a sua fé? Quem você, a forma como você enxerga Deus, vai ser mostrada nessa hora. Se você tem enxergado Deus de forma distorcida, numa hora dessa você até pensa em sair da igreja. Você não está conseguindo enxergar Deus do jeito que Ele realmente é. E aí, a gente vê alguns se comportando mal diante das águas amargas, diante das amarguras, que eu já mostrei aqui. Tristeza, só coisa ruim, só coisa ruim. Tem gente amarga dentro da igreja ou não tem? Tem. Quando uma pessoa te dá fora do nada, essa pessoa é amarga. Quando essa pessoa é grosseira contigo, isso é amargura, irmãos. Isso é amargura. Quando você fala com a pessoa nem fala com você, nem devolve educadamente a fala para você, porque aí você vai falar com a pessoa, irmão, por que você fez isso? Não, eu estou aborrecido, aconteceu comigo essa semana, isso. Aí começou a reclamação. Aconteceu isso, desculpa aí, mas é aquela desculpa que não é real, só está falando assim para poder você sair de perto dela. Desculpa aí, mas é que realmente eu não aguento mais o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que eu estou passando lá em casa. O meu marido é não sei o que, minha esposa é não sei o que, o meu filho está dando dor de cabeça, e não sei o que. Essa pessoa está amarga. Ela não percebeu, ou percebeu, mas não está nem aí, e ela está amarga. E você então até recua, fala, caramba, vamos orar. Que orar o quê? Fala com o pastor que tem que orar. Nem orar a pessoa quer orar mais, irmão. A coisa está tão amarga, entendeu? A situação está tão apertada para ela, que ela esquece que tem um Deus que abre o mar. Deus tinha aberto aquele mar 3 dias antes. 3 dias, estava fresquinho na memória, irmãos. Não estamos falando de um milagre de 20 anos atrás, não. Estamos falando de um milagre de 3 dias. Esse povo era para estar animado, como eles se animaram lá diante do mar. Eles eram para chamar o Moisés, vem cá. A água não é boa não, Moisés. Vamos orar ao nosso Deus. Há 3 dias nós estávamos cantando. Agora vamos voltar a cantar a Ele e vamos clamar a Ele, porque o Deus que abre o mar conserta essa água aqui. Essa água vai ficar boa. Vai ficar melhor do que a da Sedai. Ainda também não é difícil, né? Estamos falando de coisa impossível, né? Isso aí também não é de ficar água melhor do que essa da Sedai. Bom, amém, irmãos? Sem crítica. Não, esquece isso aí. Bom, vamos voltar aqui para a palavra, em nome de Jesus. E eles então reclamam com o Moisés, certo? Esse comportamento foi mau, e Deus espera que você se comporte da maneira correta, da maneira certa. E o Moisés vai ensinar para a gente, versículo 25. E ele, Moisés, né, o povo está reclamando com Moisés, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram o quê? Doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Que coisa boa. Amém, Jesus? E ali ele os provou, os colocou à prova. Bom, o Moisés então, ele agiu igual a eles? O Moisés está diante da mesma fonte, sim ou não? Sim ou não? Da mesma fonte. Eles reclamaram, botaram Moisés contra a parede, brigaram com Moisés, reivindicaram. E agora? Como é que pode? O que é isso? O Moisés olha aquilo ali, e aí a Bíblia fala que Moisés, ele clama a Deus. O Moisés fez o que era lógico para fazer. Há 3 dias atrás, o meu Deus abriu o mar. Há 3 dias atrás eu estava de um lado
do mar e olhava para trás e vinha Faraó e seu exército para matar a gente. E vocês ficaram assustados. Eu clamei a Deus. E Deus falou assim: por que clama a mim, Moisés? Toca nas águas. E eu toquei nas águas. E as águas se abriram. E nós passamos em seco. O Faraó, o exército veio também, mas aí Deus fechou, morreu todo mundo. E nós, há 3 dias atrás, celebramos isso. Celebramos com uma grande festa. Eu fiz até um bom louvor, um ótimo louvor. E nós cantamos. Mas agora vocês ficam falando essas coisas? Espera aí, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma ajuda aqui agora. Deus que abre o mar, faz a tua obra. E aí Deus mostra para ele um pedaço de pau que está lá parado. E ele fala assim: pega esse pau e joga nessa água. E o Moisés podia ter falado assim: eu peguei muito sol na cabeça. Porque Deus abriu o mar. E agora eu tenho que pegar um pedaço de pau e jogar numa água. E vai mudar? O que tem a ver jogar uma madeira dentro da água para mudar a água? Eu acho que eu peguei muito sol na cabeça. O diabo está querendo brincar comigo. Não, o Moisés sabia com quem estava falando. E que bastava um ato de fé simples, bobo. É bobo ou não é? É bobo ou não é? Fala sério. É bobo, irmão. O Moisés, para aquele povo, estava parecendo um garoto bobo, com medo da reivindicação deles. Um pirracento. Vocês estão brigando comigo? Me dá a madeira. Vou jogar também isso dentro da água. Para de brigar comigo. Então Moisés está parecendo um garoto birrento. Não, Moisés estava na direção de Deus. Na direção de Deus, as coisas loucas confundem os sábios. Na direção de Deus, aquilo que parece bobo é algo que vai resolver coisas impossíveis de serem resolvidas pelo homem. As coisas simples descomplicam coisas complicadíssimas, que você achava, tentava resolver, fazia toda a matemática para resolver. Meu pai, como é que vai resolver isso? E vem alguém e fala assim: é só assim, ó. Pum! Parece que tocou no botão. Era tão fácil desse jeito, e eu não sabia. Deus age assim. Para quem sabe se aproximar das fontes amargas, para quem sabe se aproximar das fontes ruins. Existem as fontes ruins. Agora existe um Deus que é bom demais para resolver as fontes ruins e fazê-las boas. Está dando para entender sim ou não? Olha a diferença. Eles reclamaram, murmuraram, reivindicaram, brigaram com Moisés. O Moisés falou: tá, tudo bem. Senhor, falou pouco. Olha ali a madeira. O que o senhor quer que eu faça com ela? Pega esse pau e joga lá na água. Só isso? Obrigado, Senhor. Não tem questionamento. Não tem esse negócio. Meu Deus, o pessoal vai me chamar de bobo. E se não acontecer? E se eu jogar essa madeira lá e for beber água e está amarga ainda? Aí esse pessoal vai me linchar. Vai me matar aqui de tanta pancada. Sério, Deus? É assim que o Senhor vai resolver, depois de abrir o mar? É assim que o Senhor vai resolver isso? Mas não teve nenhum questionamento. Ele sabia se comportar diante de uma fonte ruim. Nós temos que aprender a nos comportar diante de momentos ruins. Está dando para entender? Amém? Aí ele vai, simples, pegou a madeira, joga na água. Deve ter ficado todo mundo olhando para eles assim, batendo o pé assim, ó. Sabe aquela pessoa impaciente, né? Pronta para voar no seu pescoço. A mamãe querendo pegar o garoto já, né? Pode beber. Pode beber. Deus mandou jogar essa madeira ali que a água vai ficar boa. Bebe você primeiro. Tá maluco? Um pedaço de pau na água e melhorou? Você tá doido? Essa água é ruim. Bebe você primeiro. E quando foram beber da água, a água estava boa. Mas só que ali, Deus deu a ele leis, estatutos. Deus não faz nada por acaso. Eu falei semana passada, lembra? Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo. Quando ele então mostra aquele povo o que ele foi capaz de fazer e sacia a sede daquele povo, ele dá ali um estatuto para eles. Versículo 26 diz assim, ó: e disse: se ouvires atento
a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aí ele se apresenta. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou o Senhor que cura vocês. Eu não tirei vocês do Egito, desse mundo, para colocar vocês agora com casamento destruído, dependendo de contar moedinha para comer pão, precisando do arroz e o feijão da vizinha para poder ter comida. Você acha que eu tirei você do Egito para isso? Para passar necessidade? Para ter tristeza? Para ser uma pessoa amarga? Para ser uma pessoa triste? Uma pessoa violenta? Uma pessoa depressiva? Não, eu tirei vocês de lá para fazer o melhor para vocês. Por que vocês estão reclamando com o meu servo? Quase matando meu servo por causa de sede? Se a água está amarga, vamos fazer ficar boa. Irmãos, você faz toda a diferença. Sua fé vai fazer toda a diferença. Se você é uma pessoa de Deus que mora numa casa onde só tem incrédulo, esquece a maioria. Você vai fazer toda a diferença. Mas é a maioria. Se o meu marido viesse para a igreja comigo, nossa vida ia mudar. Vai mudar porque você é crente. Para com isso. Uma hora ele vai ver a mudança, ele vai reconhecer que essa mudança foi pela sua fé e ele se converte. Ah, se a minha mulher viesse comigo, pastor, se a minha mulher viesse comigo para a igreja e eu não fosse sozinha, buscando a Deus, sozinho, buscando a Deus, e ela não vem, não quer saber de igreja, não quer saber de jeito nenhum, e só eu, poxa pai, se ela viesse, nossa vida mudaria. Mentira do diabo, irmão, sua vida vai mudar porque você vem. E ela vai mudar porque sua vida vai mudar porque você veio. E você tem que colocar isso no coração. Não importa se as águas são amargas. Ele reverte essa água amarga em água doce, potável, boa, que mata a sede. Amém, Jesus? É o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, irmãos. Toda vez, escuta o que eu vou te falar, que Deus operar maravilhas diante dos seus olhos, Ele vai te ensinar alguma coisa. Nada é por acaso, tudo tem um propósito. As pessoas recebem os milagres e saem fazendo festas como eles fizeram, quando o mar se fechou diante do inimigo. Recebeu o milagre, foi curado de um tumor, recebeu um milagre grande, um livramento grande, as pessoas fazem uma maior festa. Mas de que adianta essa festa toda, se daqui a 3 dias você está reclamando? Para Deus não adianta. De que adiantou você fazer uma grande festa para Ele, porque Ele te deu um livramento, e daqui a 3 dias você não quer saber de Deus? Tem gente que no mesmo dia, irmãos, no mesmo dia, Deus faz um milagre grande, um livramento grande, e naquele dia ele agradece a Deus e vai beber cachaça para comemorar. Está de brincadeira? Está achando que Deus é o quê? Você acha que Deus não está vendo? Aí quer reunir a família para agradecer a Deus. A geladeira cheia de cerveja. Ah, fica quieto, pastor. Churrasco. Domingo. O sol melhorou. Vamos fazer um churrasco para comemorar. Deus fez uma coisa tremenda na minha vida. Vou convidar meu irmão, minha irmã, vou convidar até o meu vizinho, vamos fazer um churrascão aqui. E o dia inteiro no churrasco. E cerveja para lá, e cerveja para cá, e bebida para lá, e bebida para cá, e um vinhozinho não sei o quê, e uma cachaçinha não sei o quê, e uma caipirinha daquelas, e não sei o quê, com gelinho não sei o quê, e vai. E a igreja? Nada. A pessoa diz que foi Deus, ela até reconhece que foi Deus, mas ela não está entendendo, ela não está sabendo se comportar diante de Deus. E Deus está olhando e falando assim: caramba, hein?
Quer dizer que eu fiz tudo isso, você sabe que foi o que fiz? E é assim que você me retribui? É assim que você vem me agradecer? Enchendo a cara? Fazendo essa festa toda? Amanhã vai estar reclamando. Pessoa amarga. Irmãos, diante da amargura, você precisa aprender a fazer o amargo virar doce. E quando Deus operar alguma coisa forte na sua vida, forte, pode ter a certeza, Ele está falando contigo. Ele não fez só porque você é bonitinho e Ele te ama. Talvez você não seja tão bonitinho, mas Ele te ama. Amém, Jesus? Ele te ama, isso é certo. Isso é certo. Mas Ele não fez só por isso. Ele fez porque Ele quer te ensinar alguma coisa. E Ele fala aqui, ó. Ele vai falar: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, tem que ouvir. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos, fazer o que é reto. Inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, tem que ouvir o que Ele fala, inclinar mesmo, parar de ouvir as outras vozes e ouvir só a Ele. Não é fácil parar de ouvir outras vozes, mas tem que parar. Amém? Inclusive vozes de gente que você ama, que só te manda para longe da palavra. E guardares os teus estatutos, tem que guardar. É estatuto, é lei, está na palavra, tem que guardar. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. É só lembrar das 10 pragas. Esquece maldição na sua vida. Esquece. Mas fizeram bruxaria contra mim. Esquece. Esquece. Não, pastor, mas fizeram. Esquece, irmão. Abençoa quem fez. Ora por quem fez. Peça a Deus para alcançar aquele que fez, aquela que fez. Esquece esse negócio de bruxaria, feitiçaria, braba, não sei o que fizeram, que papai, e sangue para tudo campeão. Esquece. Esquece, irmão. Esquece. Ele não vai deixar chegar até você as enfermidades que entraram no Egito. Todas aquelas pragas, maldições, pragas, não vai entrar em você. Entende? Quando você fizer tudo isso aqui, quando você entender o porquê que Ele faz o amargo virar doce na sua vida. Não é só você ficar fazendo festa, como eles fizeram. É para fazer festa e continuar fazendo festa quando outra fonte amarga aparecer, porque vai aparecer, tá? E você deve se comportar da mesma forma, com fé, crendo, pedindo a Deus a direção. E se a direção for bobinha, e daí? Tem gente que não entende o ato de fé. Colocar uma folha de papel na beira de uma árvore seca para secar como Jesus cegou a figueira, o mal pela raiz. Ah, mas isso aí é muito bobinho. Eu estudei faculdade para fazer isso. Eu me formei na faculdade para fazer isso. Pastor, pelo amor de Deus, faz uma oração e põe as mãos sobre mim. Eu preciso disso. Quer dizer, eu me formei, eu li a Bíblia toda, eu estou na igreja há tanto tempo, para ficar botando uma folha de papel, nem é folha de verdade, e botar no pé de uma árvore seca para poder secar o mal na minha vida. Não, é só orar, pastor. Isso é bobeira. Por que você é bobinho desse jeito? Agora você imagina o Moisés, homem daquele tamanho, já com mais de 80 anos. Moisés tinha 80 anos. Ele sai do Egito com 40, é trabalhado no deserto por mais 40 e é enviado para o Egito com 80 para libertar o povo de Deus. Agora você imagina o Moisés pegando um pedaço de pau na frente de 3 milhões de pessoas e jogando na água. E todo mundo olhando para ele assim. Pode beber. Hã? Como assim? Pode beber. Deus mandou jogar esse pedaço de pau lá dentro. E já está resolvido já. Está de brincadeira. Não, eu vou beber então. Pode beber. Acabei de beber aqui. Sério? Alguém deve ter molhado só a pontinha do dedo, né? Com medo, né? Rapaz, nunca bebi uma água tão boa, tão pura como essa. E todo mundo foi lá beber daquela água. Amém, Jesus? Um ato bobo. Alguém vai chamar até de idiota. Você acha que não chamam a gente de idiota? Chamam. Tem até crente que não concorda com campanha que chama a gente assim, mano. Esse povo dessas igrejas aí, eles falam, como é que eles falam? Neopentecostal.
pentecostal, com a teologia da prosperidade. Em vez de pregar a palavra, fica falando mal do vizinho. Para de olhar. Eu li um livro uma vez de um homem. Aliás, um homem não, uma mulher. O homem é o marido dela. Que ela olhava para o vizinho e todo dia para a casa do vizinho assim. E ficava reclamando com o marido dela. Poxa, essa mulher lá, ela não lava a roupa está sempre suja, sempre embaçada, sempre... E ela, no outro dia, olhava, rapaz, mas marido, eu não entendo, esse pessoal do outro lado lá, caramba, essa mulher não faz nada não, que coisa estranha, que coisa do diabo. E ficou, até que o marido se levantou, tá bom, peraí, deixa eu me levantar, deixa eu ler, vem ver. Aí ele levantou, pegou um pano, foi na janela dela, limpou a janela dela. Aí quando limpou a janela dela, olha aí agora. Era a minha janela, então. Você está olhando para a janela do vizinho, é a sua janela que está suja, não é a roupa dela, não. Amém, irmãos? Tem gente que eu vou te contar, irmãos. Parece que não tem 66 livros para pregar. E fica criticando o que não sabe. Talvez alguns olhares naquele dia criticaram Moisés pelo ato de fé dele. Que idiota, pegar um pedaço de pau e jogar na água. Mas quando a água ficou potável, boa para beber, deve ter sido o primeiro para correr, para beber daquela água. Amém, Jesus? Como você tem se comportado diante de fontes amargas, irmãos? Como? É a pergunta que eu te faço. Eu vou voltar aqui para a gente encerrar, só para encerramento, mas eu queria ler com você Jeremias 33, versículo 3. Bem conhecido essa passagem de Jeremias, né? Eu lembro quando fui pastor na freguesia, já eu conto isso de vez em quando. Domingo abençoado, uma mensagem muito boa, aquela presença de Deus, igreja lotada. E o meu auxiliar foi lá no escritório, no final do culto. Falou, pastor, teve uma irmã aqui na igreja que pediu para eu vir falar com o senhor aqui, estou até meio sem jeito. Falei, o que houve, irmão? Ele lá preocupado, né? Ela falou, pastor, para o senhor ter cuidado, porque a sua gravata não combina com a sua roupa, não. Lembra disso? Final de um domingo, irmãos. De um domingo de bênção, de palavra. Quase que eu falei assim, manda ele comprar uma gravata para mim, então, que combina. Em vez de ficar reclamando. Mas eu não falei, não. Eu falei assim, amigo, presta atenção. Depois de um domingo desse, de uma mensagem dessa, e essa irmã falar da gravata, da minha gravata, eu não posso levar a sério uma pessoa dessa. Pode ser super inteligente, super rica, milionária, eu não posso levar a sério uma pessoa dessa. Porque depois de um domingo abençoado, de uma mensagem dessa, a igreja se derramando na presença de Deus, a pessoa manda me falar que a minha gravata não está combinando, como é que eu vou levar a sério uma pessoa dessa? Eu falei, irmão, ore por ela, esquece isso aí. Eu não estou nem aí, isso aí. Esquece isso. Gravata, a minha gravata não prega, não. Quem pregou fui eu. E quem falou com ela foi Deus. Só que ela não quer ouvir Deus. Você entende como que às vezes as pessoas, sabe, elas distorcem. São pessoas que estão amargas, irmãos. Amargura é tristeza. É degradação até moral, às vezes. Que faz a pessoa ficar desse jeito. É tristeza. É uma coisa ruim que toma conta da alma e vai oprimindo, até tornar-se até uma depressão profunda. Se você encontrar pessoas assim, tem que orar por elas. Porque assim, tem gente que é difícil de agradar até.
né? Você não consegue agradar aquela pessoa de jeito nenhum. Ela diz que ela precisa de uma coisa, você dá, fala assim, mas isso aí é muito fraquinho. Mas você não tinha nada, poxa. Estou te dando uma coisa, está reclamando do que eu estou te dando? Uma pessoa precisa de um tênis, você dá um tênis usado para ela, eu quero um tênis novo, então vai comprar, ué. Você não tinha tênis, estava andando descalço, estou te dando um tênis usado, bom, nem rasgado, está reclamando que é tênis velho, vai comprar então. Mas eu não tenho jeito, então por que você está reclamando? Irmãos, pelo amor de Deus, tem gente... Minha mãe falava, tem gente que parece que tem um rei na barriga, minha mãe falava. Minha mãe fala assim, pior coisa que tem é o pobre com rei na barriga. Porque a pessoa precisa de ajuda e quando recebe ajuda, reclama da ajuda. Porque queria coisa melhor. Você não tinha nem de cair morto, está reclamando de quê? É igual a pessoa desempregada, pastor, ore pelo meu emprego. A gente ora, a pessoa arruma um emprego. Pastor, estou ganhando muito pouco. Você não estava ganhando nada. Vai trabalhar, rapaz, depois Deus vai te dar um emprego melhor. Porque eu pedi a Deus um emprego, eu queria um emprego melhor. Emprego melhor, você não estava ganhando nada. Acorda. Não acorda. Você está dependendo de todo mundo para comer. Agora está ganhando um salário mínimo, está reclamando de quê? Vai trabalhar, ô preguiçoso. Tem gente que é... Jeremias 33, versículo 13. O que diz aí, irmãos? Jeremias 33, versículo 13. Eu falei certo, não vem não. Vocês estão implicando comigo hoje direto, hein? Vocês param de implicar com Moisés, hein? Parem de implicar com Moisés. Vamos lá, versículo 3. Clame a mim. Poxa, que coisa gostosa, né, irmão? Esse versículo é demais. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisa até que você não sabe. Sabe, a gente, irmãos, às vezes, a gente não sabe nem o que a gente precisa. A gente fala assim, pastor, ora pelo meu filho, para que ele volte para casa. Mas de que adianta ele voltar para casa e continuar viciado? Ele vai sair de casa de novo, ele vai te roubar de novo para ir comprar drogas. Ora pelo meu marido para ele voltar. Mas se ele voltar continuando promíscuo, ele vai te trair de novo. Se ele voltar continuando ignorante, ele vai te bater de novo. A gente não sabe nem o que pede às vezes, irmãos. E aí ele diz, clame a mim e eu vou te anunciar, eu vou revelar primeiro o que eu vou fazer, você vai gostar da minha palavra, vai gostar da minha revelação, e eu vou te mostrar algo grande, que você nem imaginava, você não entendia, eu vou fazer você entender. Você não sabe. Eu gosto muito desse versículo. Não é de hoje que eu falo dele, penso nele o tempo todo, sempre pensando. Ele vai responder. Diga amém, Jesus. E vai responder de maneira sobrenatural. Com simplicidade na maioria das vezes, tá? Não espere coisas complexas. Essa situação é complicada, pastor. É complicada para a gente. Fonte natural. Para Deus, ele pega com uma simplicidade tão grande e ele resolve uma coisa complicadíssima. Não tem nenhuma equação que ele não possa dar solução. Não tem para o nosso Deus. Ele tem solução para qualquer equação. Amém, Jesus? Coloque isso no seu coração. Não fique agora querendo saber como que ele vai fazer. O como é com ele. Como? Porque isso aqui é impossível. Glória a Deus. O nosso Deus é Deus do impossível. Vamos voltar lá para o fechar. Êxodo 15. Não é Gênesis não, pessoal. Não vai errado não. Êxodo 15. Então, aí ele fala no 26 e disse, vou repetir: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres, tem que fazer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos, tem que inclinar aos teus mandamentos, e guardares, tem que guardar todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha o que acontece no 27.
Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das... As águas ali eram boas, não eram amargas. O nosso líder do estado falou sobre isso aqui esses dias atrás. Uns 2 meses atrás. Ou mês passado, não lembro agora. E me chamou bastante atenção. Porque eles estão diante do mar. Atrás tem Faraó. O Moisés clama a Deus. E Deus fala, toca no mar, para de falar comigo. Tocou no mar, o mar se abriu. Eles passam. Faraó morre, seus cavaleiros, a Bíblia fala, são corpos mortos na praia. Eles então fazem um baita de um louvor, um momento de adoração, uma festa tremenda, e vai aquela euforia toda, aí depois viram deserto. Um dia a euforia ainda está baixando ainda, mas aí começa a bater a sede. 2 dias, sede. 3 dias, sede. De repente avista um tipo de oásis, fontes de água. Correm para lá, vou beber água. Chega lá, a água ruim, não pode beber. Aí eles esquecem tudo que Deus fez. Deus manda guardar seus estatutos, mas ele esquece de tudo que Deus fez. É incrível, irmãos. Vou te falar uma coisa que talvez você não goste de ouvir, mas você precisa aprender a sofrer. Que isso, pastor? Com Deus é só alegria. Com Deus é só alegria. É só alegria para quem aprendeu a sofrer. Não, pastor, isso aí é gente que torce para time ruim. Não. Nós enfrentamos aflições. Jesus foi claro. E como que eu enfrento as aflições? Louvando e clamando e inclinando meus ouvidos para ouvir a direção dele. E se a direção dele é fazer uma campanha, é colocar um pedaço de galho na água, então coloque. Mas vamos chamar de bobo, deixa chamar. Quando chegar o resultado, é eles que vão ficar bobos com o seu resultado. Pare de ficar com vergonha do que Deus manda você fazer. Seja ousado na fé e não tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. O Vitor fala isso toda manhã. Toda manhã. Já estou até acostumado já. Toda manhã. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Ela manda todo mundo falar. E a Marcele pegou o costume dele. Já aprendeu a Marcele. A Marcele agora está com essa mania também. Amém, irmãos? Mas é verdade. Está lá na palavra. Aí ele faz isso. Todo mundo bebe da água. Tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Por quê? Porque saciar a sede. Quando eu falo aprender a sofrer, eu estou dizendo que as coisas não podem sair do normal. Escuta o que eu vou falar. Quando eu falo que você tem que aprender a sofrer, eu não estou dizendo que você tem que aceitar e querer doença no seu corpo. Eu não estou falando que você tem que aceitar e querer a miséria na sua casa. Não estou falando nada disso. Quando eu estou falando que você tem que aprender a sofrer, é que no momento da amargura, no momento da aflição, eu não saio do meu normal. O meu normal, adorador. O meu normal, creio em Deus. O meu normal, eu tenho fé em Deus. O meu normal, o meu Deus abre o mar. Eu não posso sair do meu normal porque eu estou enfrentando uma amargura. Eles saíram do normal, sim ou não? E começaram a reclamar com Moisés. Não saia do seu normal, homem de fé, mulher de fé. Não anda por vista, anda por fé. Tem um Deus maravilhoso que abre o mar. Esse é o seu normal a partir de agora. O nosso normal é esse. Adoradores, pessoas que servem a Deus, pessoas que são fiéis a Deus. Isso é o nosso normal, irmãos. Não saia disso, porque a situação está amarga. E aí eles normalizou novamente, os ânimos se arrefeceram, ficaram tranquilos, voltaram a ficar gratos, porque beberam da água boa que estava amarga, e andaram mais alguns quilômetros, e perceberam
que se eles não tivessem reclamado, se eles não tivessem agido daquele jeito, e simplesmente continuassem a caminhada junto com Deus, eles encontrariam 12 fontes de água, boa, e ainda com uma palmeira para tirar uma soneca. São 70 palmeiras. Divide aí 3 milhões por 70. Amém, irmãos? Logo ali, ó, fala assim, ó, logo ali. Não, pode fazer assim, ó, logo ali. Se você está amargo aqui, pelo que você está passando, você pode estar perdendo uma grande bênção que está onde? Logo ali. Aquilo ali podia ter dado ruim, irmãos. Podia ter acabado com a morte do Moisés. Podia ter acabado com a morte de um monte de gente, porque um podia se voltar contra outro. Você sabe que na necessidade tem gente que se volta contra pessoas. Pai que se volta contra o filho, filho que se volta contra pai. Tem filho até matando o pai para pegar dinheiro do pai. Marido matando esposa para pegar dinheiro da esposa. Cuidado com esses seguros aí. Mulher, fiz um seguro de vida para você, se você morrer eu ganho 1 milhão. O que? Desfaz agora. Não quero morrer não, e você está me olhando meio atravessado. Brincadeira, está amarrado, brincadeira até de mau gosto, está amarrado. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu quero dizer? Eles estavam logo depois. 12 fontes de águas boas. Então aquilo ali podia ter dado muito ruim aquilo ali. Porque quem defendia Moisés podia se voltar contra quem não defendia Moisés. Podia ter tido uma briga feia entre eles, podia ter tido morte entre eles, destruição total, separação, vai um para cada lado. A gente vê acontecer isso hoje, vê ou não vê? Própria família se dividindo, irmão que não fala com o irmão, fulano que não vai na casa do fulano, filho que não vai mais na casa do pai. Outro dia o irmão deu um testemunho aqui, para mim, sem citar nomes de ninguém, e ele estava muito triste, porque o filho ia para a casa dele, era aniversário dele, do pai, e ele ia para a casa dele e falou, pai, vamos fazer um churrasco, é seu aniversário, estou levando mais cerveja, e o pai falou, aqui não entra mais cerveja, eu sou de Deus agora, filho, na minha casa não entra, então também não vou. E ele falou, pastor, meu filho não veio me ver, meu filho não veio me dar um beijo, por causa de cerveja. Irmãos, as pessoas discutem por causa de cerveja. O filho deixa de beijar o seu pai no aniversário do pai por causa de cerveja. Olha como é que podia ter dado ruim aquele dia. Entende? Aí os sobreviventes, se tivesse dado ruim, os sobreviventes iam continuar, iam chegar lá, caramba, tinha 12 fontes aqui, para que a gente matou nosso primo? Por que matou o pai? Por que matou Moisés? Por que matou... Aqui tem 12 fontes aqui, ainda tem 70 palmeiras. Ai, a gente é muito idiota. E é mesmo. Esse é idiota, desculpa. Esse filho é idiota. Porque, irmão, esse pai morre e vai ficar lá. Ai, eu podia ter dado o último beijo no meu pai. Chorar agora não adianta não, filho. Não adianta ir lá para aquela madeira lá, sei lá como é que faz aquilo. Como é que é aquele negócio que tem o nome do morto lá? Lápide. Não adianta ir lá para a lápide agora, ficar lá ajoelhando, chorando. Me leva também. Me leva também o quê? Eu quero ver quando alguém voltar para levar essa pessoa que pede isso. Não, eu quero ver, irmão. Imagina lá, me leva, eu quero ir junto. Aí a pessoa levanta, vem. Ai, meu Deus do céu, fica aí você. Eu quero ver quando acontecer isso. Me leva também, tá amarrado? Me leva também. Aí não adianta, irmão. É agora. Você deixar de ir no aniversário do seu pai, porque seu pai não deixou você levar cerveja, você está de brincadeira, irmãos. Entende? Está logo ali, tá? Se você está passando amargura agora, sabe, a sua bênção está logo ali. Logo depois, 70 palmeiras e 12 fontes. 42.800, quase 43 mil pessoas para cada palmeira. Era só dividir ali, você vai primeiro, descansa, depois eu vou. Acabou. A água está aqui, enquanto você descansa eu tomo um banho. Enquanto você descansa eu bebo. E depois você vem para cá e eu vou dormir um pouco debaixo das palmeiras. Vamos orar, fique de pé em nome de Cristo. Amém, irmãos? Deu para entender a mensagem?
Veja, se julgue, ninguém tem que te julgar, como você está se comportando diante de fontes ruins. Deus faz a fonte ruim tornar-se boa, transforma a maldição em bênção. Ele é o seu Deus. Amém, Jesus? Ele é o seu Deus. Cuidado com as fontes ruins. Não deixe as fontes ruins ditarem regras para a sua fé. Não deixe. Ele reverte. O nosso Deus é maravilhoso. Feche os seus olhos.